Olá, queridos alunos da Escola José Cardoso de Lima, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, né? Que em breve estaremos juntos. Estamos dando início hoje à nossa terceira aula remota de língua portuguesa dos 8º anos. O tema da nossa aula é tipo e gêneros textuais. Lembrando que nas últimas aulas nós estudamos sobre linguagens, né? Vimos o que é texto literário, não literário, texto verbal, não verbal, misto, o que é compreensão textual, interpretação textual, e hoje nós veremos quais são os tipos e gêneros textuais. Então, gostaria que vocês prestassem atenção, fizessem as suas anotações e estaremos tirando as suas dúvidas pelo WhatsApp, ok? Então, vamos ver lá, né? Vocês já estudaram também o que é tipo, o que é gêneros textuais, mas vamos relembrar aqui. Os tipos textuais ou tipologias textuais são a forma sobre a qual o texto se apresenta, determinando a estrutura padrão que rege como cada um será construído. A tipologia textual é classificada de acordo com o objetivo, estrutura e finalidade do texto. Então, hoje nós vamos dar início aos nossos estudos de tipos de texto e vamos iniciar com texto narrativo. Então, o que é um texto narrativo? É uma história através de sequência de fatos, né? Então, a sucessão de acontecimentos é contada por um narrador que apresenta os principais elementos da narração. Então, a estrutura básica de um texto narrativo, ele é desenvolvido pelo começo, meio e fim, né? Então, ao longo da estrutura da narrativa, nós apresentamos os principais elementos da narração, que são espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Então veja, o espaço trata-se de um local onde se passa a narrativa. As ações podem se desenrolar em um espaço físico, em um espaço social ou um espaço psicológico. O tempo se refere à duração das ações da narrativa, a desenrolar dos fatos da história. Ele pode ser cronológico, que é quando se trata de acontecimento marcado pelas horas, dias, né, e anos, ou pelo psicológico, quando se refere às lembranças e às vivências das personagens. O enredo, trata-se da trama, onde as ações se desenrolam. O enredo é formado pelos acontecimentos ocorridos em determinado tempo e espaço que são vivenciados pela personagem. Os personagens, nós temos personagens principais, né, que são essenciais para o enredo. Eles podem ser protagonistas, os protagonistas são os que desejam, tentam, conseguem algo. E os antagonistas é o que dificulta, atrapalha, impede o que acontece. Então, as personagens secundárias desempenham papéis menores, podendo ser coadjuvantes, quando ajudam as personagens principais em ações secundárias ou figurantes, né? Então, também no texto narrativo, nós temos aí, que é um papel principal, que é o narrador, né? Então, esse narrador, ele pode ser narrado em terceira pessoa ou primeira pessoa, né? Então, veja, por exemplo, o narrador observador, ele é narrado na terceira pessoa, né? Então, ele conhece os fatos, mas não participa das ações, de modo que conta a história sem se envolver diretamente com ela, né? Já o narrador personagem, ele é contado na primeira pessoa, a partir do seu ponto de vista, enquanto personagem. Então ele transmite suas emoções, deixando a narrativa mais subjetiva. E o narrador onisciente usa tanto na terceira ou na primeira pessoa. Há momentos na narrativa em que a voz do narrador se confunde com a voz dos personagens, pois esse tipo de narrador conhece os personagens e o enredo como um todo, no mínimo detalhe, certo? Então nós estamos vendo aí a estrutura do texto narrativo. Depois estaremos aí estudando cada um desses textos, né, que temos aqui: romance, conto, fábula, depoimento, relato, né? Então vocês aí estarão estudando, nós escolheremos alguns desses tipos de texto narrativo para que possamos estar abordando com mais detalhes. Então vejamos aí um exemplo
do texto narrativo, eu trouxe a lição do lápis. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura perguntou: Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse. O menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial. Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida. Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-la, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus, e ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas lhe farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mau, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar o traço e procure ser consciente de suas ações. Então veja que texto bonito, né? Um texto narrativo, e ela traz uma mensagem para a gente, né? Para nós pensarmos nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque eles deixam, né, os traços de positivos ou negativos, né? Então nós precisamos ter muito cuidado para que não possamos machucar os outros ou nos machucar também, certo? Então fica essa reflexão para o nosso dia de hoje. Então nós vamos ver também sobre o texto descritivo, né? Saber o que é um texto descritivo pode ser útil na hora de elaborar uma redação. Enquanto na narração contamos com o relato de uma sequência de ações, como um filme, na descrição não há transformação do objeto ou do ser, por isso ele pode ser comparado a uma fotografia. Então, a descrição, portanto, consiste em enumerar as características de uma pessoa, um local, um objeto, de forma mais detalhada. Veja que aí nós estudamos, na parte gramatical, os adjetivos. Lembra lá, o que é adjetivo? Palavra que caracteriza o substantivo. Então, aí dentro do texto descritivo, nós vamos usar bastante os adjetivos, né? E nessa descrição, ela pode ser objetiva e subjetiva. Então, vejamos, na descrição objetiva, relata as características de objeto de modo preciso, de pessoas, ou atribuindo qualquer termo que possibilite a múltipla interpretação. Já a subjetiva, ela perface de uma linguagem mais pessoal, na qual são permitidas opiniões, expressões de sentimentos, emoções e o emprego de construções livres em que revela um toque de individualismo por parte de quem descreve. Então, eu posso escolher duas formas, né? A objetiva e a subjetiva. Na objetiva é aquela precisa, é o que você está vendo. E na subjetiva são as expressões, os sentimentos, as emoções de acordo a cada pessoa que está observando o objeto no momento, certo? Nós temos também um poema aqui que trata sobre. Dentro desse poema, nós também temos o texto descritivo, né, porque ele traz essas características. Então, é o poema Retrato de Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra.
Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Veja aí que a autora Cecília Meirelles, ela aborda no seu poema, né, o eu lírico, desenha a si mesmo, descrevendo as mudanças que ocorrem com o passar do tempo, as mudanças físicas, psicológicas, né? Então a autora, ela compara que quem era ela no passado, né, e como ela se enxergava no presente. Então veja que essas alterações observadas pela escritora, elas são elencadas pela descrição de alguns membros, como o rosto, os lábios, as mãos, né? Todos esses órgãos recebem um adjetivo. Lembra lá que o adjetivo é a palavra que dá característica ao substantivo. Então, esses adjetivos que não correspondem ao que era anteriormente, mas que correspondem ao que ela se tornara, né? Então, é assim a vida da gente. Hoje nós estamos aí jovens, firmes, fortes, mas com o passar do tempo nós vamos aí vivendo e os obstáculos da vida e nós não vamos perdendo um pouco dessa força, né? Mas é preciso que nós mantenhamos sempre firmes e fortes para continuarmos, porque o importante é a nossa vida, né? O aspecto físico, ele não é importante, o que importa para a gente é o nosso caráter, a nossa personalidade, certo? Então, esse aí é um exemplo do texto descritivo, certo? Nós vamos ver agora o que é um texto dissertativo. Então, é um tipo de argumento e opinativo, né? Uma vez que expõe opinião sobre determinado assunto ou tema, por meio de argumentação lógica, coerente e coesa. Então, veja que na dissertação você pode debater, discutir, questionar, né? Nós temos a liberdade de defender qualquer opinião, mas precisamos fundamentá-la, justificar, especificar, convencer. Isso é, precisamos argumentar. Então, veja que dentro da estrutura do texto dissertativo, né, nós temos dois tipos de texto. Nós temos o texto dissertativo argumentativo e temos o texto dissertativo expositivo. Então, qual é a diferença do argumentativo para o expositivo? Veja, na modalidade, a intenção é persuadir o leitor, convencê-lo na sua tese, a partir de coerente argumentação, exemplos e fatos. Então, no texto dissertativo argumentativo, né, nós temos a intenção de persuadir o leitor, convencer o leitor. Já no texto dissertativo expositivo, né, é a exposição de ideias, teorias, conceitos, sem necessariamente tentar convencer o leitor. Então, veja aí, eu trouxe um exemplo de texto dissertativo, argumentativo, né? Eu gostaria que depois da aula vocês revissem o texto aqui, lessem, né? Para que vocês possam aí estar praticando a leitura e também ampliando o seu conhecimento sobre o texto dissertativo, argumentativo, que aí ele fala, né, sobre a preservação do meio ambiente. E nós aí também um texto dissertativo expositivo, lembrando que o texto dissertativo expositivo ele expõe as ideias, teorias, conceitos, né? Então nós temos aí um exemplo e vocês poderão aí ler os dois textos, observando a diferença para depois estarmos comentando aí no grupo do WhatsApp, certo? E aí nós temos também o texto explicativo, que ele está dividido em injuntivo e prescritivo, né? E o que é esse texto explicativo? A principal finalidade de um texto explicativo é instruir o leitor acerca de um procedimento, fornece uma informação que condiciona a conduta do leitor, incitando-o a agir, né? Então, o injuntivo, ele tem aí como a receita de bolo, né? Uma receita de medicamentos e vai. Então, o injuntivos possui como finalidade a orientação para uma ação, funciona como ordem para o leitor. Então, possui como característica principal o uso dos verbos imperativos, né? Lembra lá que o verbo imperativo é aquele que dá ordem.
Então, esse tipo de texto contém uma ordem ao leitor e exclui um outro modo ou possibilidade de ação. São utilizados para orientar a realização de uma tarefa e controlar os seus resultados. Então, é o caso da propaganda, publicidade, o manual de instruções, né? Os livros de regras e regulamentos. Então, nós podemos encontrar esses tipos de texto. Eu trouxe um exemplo aí, que é uma receita de bolo, né? Um bolo de chocolate simples, mais delicioso. Vocês poderão estar aí aproveitando este momento de quarentena, né? Depois, após estudar o conteúdo de língua portuguesa, realizar atividade, aquele lanchinho especial com bolo de chocolate. Então, não esqueça que ele é um texto injuntivo, tá? Ele tem o objetivo de orientar para uma ação, né? Então, dá uma ordem, modo imperativo. Veja aí, ó, coloque, leve. Então, está dando ordem. Então, o verbo está usado no modo imperativo. Então, vocês já viram lá os tipos textuais, né? Vimos quais são. Agora, nós vamos ver o que são gêneros textuais. Lá na primeira aula, eu também já dei para vocês o conceito. Vamos relembrar aqui: os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem a interação entre os autores, emissor e receptor de determinado discurso. Então, nós temos aí o romance, o conto, a fábula, a lenda, editorial, notícia, carta, bula de medicamento, lista de compra, cardápio e muitos outros. São diversos, né? Alguns deles vocês já estudaram, né? Outros vocês irão estar estudando aí, aprimorando o conhecimento, mas assim, não vai ser possível nessa aula abordarmos todos esses gêneros textuais, né? Nós vamos estar escolhendo alguns para estar detalhando e estudando com mais detalhe, certo? Mas o importante é que vocês reconheçam e vejam, né, a diferença dos que existem tipos textuais e gêneros textuais. Então, desde a primeira aula que nós estamos estudando, né, já sabemos as definições, e nessa aula aí nós estudamos os tipos textuais, que depois também estaremos caracterizando, estudando com mais detalhe cada um deles, né, de acordo as nossas aulas, certo? Então está aí o nosso conteúdo de hoje sobre os tipos e gêneros textuais. Espero que vocês revejam o vídeo, né? Assistam a aula com muita dedicação, compromisso. Estarei encaminhando a atividade para vocês, né? Qualquer dúvida, estarei aí no grupo do WhatsApp tirando suas dúvidas e ajudando, auxiliando no seu conhecimento. Um forte abraço e saudades. Beijo!